A verdade por trás daquela mensagem que você apaga não é o medo de ouvir um não. É que você prefere a certeza total do silêncio, a bagunça que uma resposta de verdade pode criar. Esse movimento não é sobre medo, é sobre controle. E a pergunta que realmente importa é: por que você se viciou num tipo de controle que, no fim, só garante uma coisa: a solidão? A prova de que isso é sobre controle e não sobre medo é aquele alívio de um segundo que você sente logo depois de apagar o texto. Aquele ufa. Essa sensação é o seu cérebro te dando uma pequena recompensa por ter evitado o desconhecido, por ter mantido 100% do poder sobre a situação. O problema é que esse alívio é uma armadilha. Ele dura pouco, e o que vem depois é a mesma ansiedade, de sempre, só que agora ela tem mais espaço para crescer no silêncio que você mesmo criou. O que acontece no seu cérebro naquele momento é um sequestro. Seu ego assume o comando, e o ego odeia a incerteza mais do que qualquer outra coisa. Ao apagar a mensagem, você garante que nenhuma falha sua, nenhuma necessidade, nenhuma imperfeição seja exposta. É uma vitória pequena e vazia. Para manter esse controle total, você abre mão de uma coisa essencial: a realidade. Você troca a chance de conseguir dados reais do mundo, da outra pessoa, pela certeza de ficar sozinho com as suas próprias suposições. E as suas suposições, por padrão, são quase sempre piores do que qualquer resposta de verdade poderia ser. Seu cérebro vem com um viés de negatividade de fábrica. É um mecanismo de sobrevivência antigo. Quando não tem informação, ele não imagina o melhor cenário. Ele preenche o vazio com os seus piores medos. A mensagem apagada não te traz paz. Ela te tranca numa sala com a sua própria paranoia como única companhia. Já a mensagem enviada, mesmo que seja ignorada, te dá uma informação. Ela te dá um dado concreto. Essa pessoa não respondeu. É um ponto final. Você pode não gostar do resultado, mas ele é real. Você pode processar e seguir em frente. O silêncio da mensagem apagada, por outro lado, não tem fim. Ele alimenta aquele monólogo do medo, a espiral de "e se", que consome sua energia e te convence de que você fez a coisa certa ao se esconder. Se essa briga dentro da sua cabeça parece familiar e você quer entender como desligar esse barulho para poder agir, considere se inscrever. A gente não dá a fórmula mágica aqui. A gente desmonta a máquina, peça por peça, para você assumir o controle de verdade. A cada vídeo, a gente puxa um fio diferente dessa teia. Esse vício em estar no controle é sutil. Ele se disfarça de prudência, de inteligência social. Você diz para si mesmo: não vou incomodar, não é a hora certa, preciso pensar na frase perfeita. Mas por baixo dessas desculpas racionais existe um medo profundo do que não dá para prever. A conexão humana é, por natureza, imprevisível. Você não pode controlar como a outra pessoa vai se sentir, como ela vai interpretar suas palavras, ou se ela vai responder. E para o ego que precisa de controle, essa incerteza é intolerável. Apagar a mensagem é a vitória desse ego. É ele dizendo: eu prefiro a certeza do vazio, a possibilidade de um resultado que eu não possa prever e gerenciar. A necessidade de controle quase sempre está ligada à ansiedade. É uma tentativa de gerenciar o mundo lá fora para acalmar a bagunça aqui dentro. Mas é uma estratégia que falha, e falha feio, a longo prazo. Ao evitar pequenas incertezas, como mandar uma mensagem, você treina seu cérebro para ter ainda mais medo da incerteza. Você não está resolvendo a ansiedade, você está alimentando ela. Cada vez que você apaga, você sente aquele alívio de um instante, uma pequena dose de dopamina por ter escapado de uma ameaça social. É o alívio de curto prazo que gera uma ansiedade crônica de longo prazo. Na prática, você está treinando a si mesmo para se esconder. Agora, pense nisto. A sua busca pela mensagem perfeita é exatamente o que está matando a sua chance de conexão. A conexão não acontece na perfeição. Ela acontece nas falhas, nas hesitações, na estranheza, na humanidade que você está se esforçando tanto para editar e apagar. Quando você finalmente consegue criar uma frase que parece impecável,
Ela soa polida, mas também impenetrável. É uma superfície lisa, onde nada consegue se agarrar. As pessoas não se conectam com a perfeição, elas se conectam com a sinceridade. A sua pequena vulnerabilidade, a sua pergunta um pouco desajeitada, a sua confissão honesta de olha, não sei bem como dizer isso, mas é aí que a mágica acontece. Essa é a textura humana que convida o outro a entrar. E aí acontece uma coisa irônica. Você cria exatamente aquilo que você mais temia. Você tinha medo de parecer distante, então você calcula tanto, edita tanto, que o seu silêncio calculado acaba criando uma distância de verdade. A outra pessoa não vê a sua luta interna, seu desejo de se conectar. Ela vê apenas o silêncio. E o silêncio, sem contexto, é quase sempre interpretado de forma negativa, como desinteresse, arrogância ou frieza. Você queria tanto controlar a percepção do outro, que acabou garantindo a pior percepção possível. Vamos ser honestos. O que você teme não é a rejeição em si. O não do outro, embora seja doloroso, é algo que você consegue superar. O que você teme de verdade é a prova. A prova escrita, ali na tela, de que você tentou, de que você precisou de algo, de que você não é totalmente autossuficiente. Numa cultura que glorifica a independência e a invulnerabilidade, admitir uma necessidade parece uma humilhação. Apagar a mensagem é uma tentativa de esconder a evidência da sua própria humanidade, da sua necessidade de pertencer, de ser visto, de ser compreendido. Você se rejeita antes, para que o outro não tenha a chance de fazer isso. É uma autossabotagem que tem gosto de segurança. E vamos falar sobre o custo mental disso. A mensagem que você apagou não some da sua mente. Ela vira um fantasma digital. Ela volta em momentos de solidão, te assombrando com a pergunta: e se? Psicologicamente, tarefas inacabadas ocupam mais espaço mental do que as tarefas concluídas. Uma mensagem enviada, com qualquer resultado, é uma tarefa concluída. Seu cérebro pode arquivar. Uma mensagem apagada é um ciclo aberto, uma fonte de ruminação que drena sua energia e corrói sua autoconfiança para futuras interações. Essa energia que você gasta remoendo não é abstrata, é a sua capacidade de focar no trabalho, é a sua paciência com as pessoas que estão na sua vida, é a sua força de vontade para fazer uma coisa difícil no dia seguinte. Você acha que não fez nada, mas na verdade, você passou horas carregando uma pedra mental, e essa pedra te esmaga, em outras áreas da sua vida, sem você nem perceber a conexão. É por isso que você se sente tão cansado, no final do dia, mesmo sem ter feito nada. Você travou uma guerra silenciosa dentro da sua cabeça. E é fácil pensar que a solução é fazer o oposto, sabe? Ser impulsivo, mandar tudo que vem à cabeça sem filtro. Mas isso é só o outro lado da mesma moeda do medo. Um tenta controlar o resultado com perfeição, o outro desiste de controlar e joga o caos na mesa, esperando que algo dê certo. Os dois jeitos estão evitando a parte difícil, a comunicação com intenção. A vulnerabilidade calculada. O ato de dizer, é isso que eu sinto, e eu estou disposto a lidar com o que vier de volta. Não fazer nada parece mais seguro do que fazer a coisa errada, mas o resultado final do nada é sempre o mesmo. Zero. Zero conexão, zero dados, zero progresso. E tem o outro lado, o lado de quem não recebe nada. Existe uma assimetria total de informação aqui. Você tem 100% do contexto. Você sabe que reescreveu a mensagem 10 vezes, que pensou na pessoa, que sentiu vontade de se conectar. A outra pessoa tem 0% de contexto. Ela só vê o resultado final, o seu silêncio. Para ela, você não existe naquele momento. Ela não tem como adivinhar sua luta interna. Ela simplesmente conclui que você não pensou nela, que não se importa. Você está julgando sua ação pela sua intenção, mas o mundo te julga pelo seu comportamento. E o seu comportamento foi não fazer nada. O argumento que a gente usa para se convencer é quase sempre o mesmo. Não quero incomodar. É uma desculpa nobre. Parece até altruísta, mas, na maioria das vezes, é uma máscara para o medo profundo de parecermos carentes
inadequados ou simplesmente demais. Ao usar essa desculpa, você tira do outro a chance de escolher. Você decide por ele que a sua presença é um incômodo. Você nega a ele a oportunidade de exercer empatia, de oferecer ajuda, de mostrar que se importa. Você assume o pior e age com base nessa suposição, tratando-a como um fato. Pense no cursor piscando. Aquele pequeno traço vertical que pulsa na tela vazia depois que você apagou tudo. Aquele cursor é um termômetro. O tempo que você passa olhando para ele, paralisado, é a medida exata do quanto você está disposto a sacrificar a realidade em troca de controle. É um símbolo visual do seu impasse interno. De um lado, o desejo de agir, de se conectar. Do outro, a paralisia causada pelo medo do que não dá para prever. Isso é a paralisia por análise, na sua forma mais pura. Você analisa tantas variáveis, tantos possíveis resultados negativos, que não agir se torna a única escolha segura. O cursor piscando é o som do seu medo vencendo. É o ritmo da sua solidão ficando mais funda. Então, qual é a saída? Se ter coragem não está funcionando, o que a gente faz? A solução não é ser mais corajoso, é ser mais curioso. A mudança fundamental não é um ato de bravura, mas uma mudança de perspectiva. Você precisa trocar a sua mentalidade de controle por uma mentalidade de curiosidade. A mentalidade de controle foca em você. Ela pergunta: como eu posso gerenciar essa situação para proteger minha imagem e evitar a dor? É uma postura defensiva, estratégica e, no fundo, baseada no medo. Ela tenta prever e manipular o futuro. A mentalidade de curiosidade foca no outro e na realidade. Ela pergunta: o que é real aqui? Como essa pessoa realmente se sente? Qual vai ser a resposta dela? Eu não sei, e estou disposto a descobrir. É uma postura de abertura, de exploração. Ela não tenta prever o futuro. Ela se propõe a vivê-lo para ver o que acontece. A curiosidade é mais gentil que a coragem. A coragem exige que você enfrente um monstro. A curiosidade só te convida a abrir a porta um pouquinho, só para ver o que está do outro lado. Quando você opera a partir da curiosidade, o ato de enviar a mensagem muda de significado. Não é mais um teste sobre o seu valor como pessoa. É um experimento. É um ato de coletar dados. O objetivo não é mais obter uma resposta específica e positiva. O objetivo é obter qualquer resposta, para que você possa parar de viver no mundo da fantasia paranoica da sua mente e começar a interagir com o mundo real. Uma resposta negativa ainda é um dado valioso. Ela te diz onde você está e te permite ajustar seu curso. O silêncio da mensagem apagada não te diz absolutamente nada. Então, na prática, como isso funciona? Não é uma lista de passos, é uma única mudança de foco. Da próxima vez que seu dedo estiver ali, parado em cima da tela, pronto para apagar, pare por um segundo. Respire. E em vez de se forçar a ser corajoso, apenas se pergunte: eu estou mais interessado em proteger as minhas suposições ou em descobrir a realidade? Troque a pergunta: e se eles me rejeitarem? Pela pergunta: o que eu aprendo se eu enviar isso? Não importa a resposta. Não comece com a mensagem mais assustadora. Não precisa ser uma declaração profunda ou um convite arriscado. Comece pequeno. Envie uma mensagem de baixo risco para alguém em quem você confia. Oi, estava pensando em você. Como você está? Lembrei daquela nossa conversa sobre aquele filme e queria te contar que assisti. O objetivo aqui não é conseguir um encontro ou uma amizade para a vida toda. O objetivo é praticar o ato de tolerar a incerteza por alguns minutos ou horas. É exercitar o músculo da vulnerabilidade num ambiente seguro. Cada mensagem enviada, por menor que seja, fortalece sua capacidade de existir, na imprevisibilidade da vida real. O pico do desconforto acontece segundos antes de você apertar o botão de enviar. É a ressaca de vulnerabilidade antecipada. Você sente toda a vergonha e o medo da exposição antes mesmo de se expor. Mas o que a experiência mostra
repetidamente, é que 9 em cada 10 vezes, esse pico de ansiedade cai drasticamente logo depois que você age. O ato em si libera a tensão. Manter a mensagem no rascunho, por outro lado, mantém essa tensão para sempre. É como prender a respiração esperando um soco que nunca vem. É perfeitamente humano ter medo de ser visto, de ser julgado, de não ser suficiente. Essa hesitação não é um defeito seu, é parte da condição de ser uma criatura social. O objetivo não é eliminar o medo, mas aprender a agir apesar dele. É escolher, momento a momento, a possibilidade de conexão, em vez da certeza da solidão. A pergunta final não é se a outra pessoa vai responder bem. A pergunta é se você vai parar de se punir por ter a necessidade humana e fundamental de se conectar. Se você quer continuar desvendando esses mecanismos internos, não para se julgar, mas para se libertar, fique com a gente. Vamos continuar avançando juntos.